E aí galera, beleza? Aqui é o Dr. Control e hoje na nossa videoaula eu vou dar continuidade às nossas aulas de Bootstrap. Um rapaz me pediu para que eu continuasse, né, dando essas aulas. Então vamos lá, né, pessoal? Primeiro passo aqui, eu vou abrir, como eu estava ensinando vocês a primeira e a segunda aula que eu passei sobre Bootstrap, eu já ensinei também a utilizar o editor de HTML chamado Sublime Text versão 2, que é a que eu estou utilizando. Tá, então já vou abrir aqui o meu Sublime, deixa eu abrir ele aqui, para que a gente possa iniciar. E na aula de hoje no Bootstrap eu vou ensinar vocês a configuração básica dos layouts, né, como são chamados de fixos ou fluidos, que é o layout aí responsivo, beleza? Bom, então eu já tenho aqui, pessoal, a minha árvore, né, a minha pasta Bootstrap. Lembrando, aí na aula passada eu ensinei que ela está dentro do meu servidor do AMP. Então no meu servidor do AMP eu já tenho a pastinha Bootstrap, onde essa pasta já contém as três pastas aqui, que a gente baixa lá do site do Bootstrap, já traduzido pelo site da Globo. Então eu tenho aqui o CSS, a pasta de imagens e a pasta JS. Ok? Então essas mesmas pastas são as que estão aparecendo aqui do lado esquerdo para mim. Se não tiver, pessoal, aparecendo nessa lateral esquerda dentro do Sublime, você deve apertar primeiramente Ctrl K e Ctrl B, e para desativar Ctrl K e Ctrl B também. Tá? Se vocês não quiserem por tecla de atalho, vocês podem vir aqui no menu View, Sidebar e aqui Hide Sidebar, no meu caso, para ocultar. Se não, estaria Show Sidebar, ok? Então tá aí a nossa grade. Bom, agora aqui vou já começar escrevendo aqui index para que eu possa salvar, tá, pessoal? Então Ctrl S, e lá na minha pastinha, vou navegar até ela. Deixa eu achar ela aqui, Bootstrap, aqui dentro ela vai se chamar index.html. E já vou salvar. Estando salva, ela aparece aqui já na minha árvore, eu vou apagar. E aqui, conforme eu ensinei nas aulas anteriores, eu já vou digitar HTML 2.5 e apertar a tecla Tab para que já saia aí, né, então, a estrutura básica do HTML5. Então lembrando, pessoal, que para que a gente possa aí, já acertar alguns parâmetros, a primeira coisa a se fazer aqui na estrutura é a gente apagar a linguagem que está em inglês e colocar em PT-BR, certo? Outra coisa que devemos fazer é já vou colocar logo de início já as meta tags aí. Para isso nós pressionamos Ctrl Shift P e aqui eu já digito meta. Ao aparecer aqui, ó, meta tags, dou um clique, ele já vai aparecer as tags aí iniciais. Só um detalhe, pessoal. Pera aí, deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Essas meta tags tem que estar aqui abaixo da tag head, tá? Que é do cabeçalho. Eu vou dar uns espaços aqui. E agora sim, Ctrl Shift P, meta e prontinho. Como eu já tenho aqui, pessoal, o char7, né, o UTF-8 está aqui, eu vou deletar ele daqui, porque ele já vem, né? E aqui na parte de cima eu vou colocar, entre aspas, só fazer alguns ajustes aí, né? UTF-8. Então aqui a gente faz isso. Aqui no meta name description a mesma coisa, a gente abre aspas aqui e fecha aspas. Lembrando que isso aqui, pessoal, já passei na aula passada, eu só estou dando aqui uma revisada, tá? Então o viewport também, que é responsável aí pela responsividade do site. Então aqui já está tudo ok. A codificação, tudo bonitinho. E aqui no título do documento vamos colocar curso de Bootstrap. Prontinho. Vou dar aqui um Ctrl S só para salvar. E aqui nós já vamos começar a inserir, né, pessoal? Agora o que falta é nós inserirmos aí os arquivos do Bootstrap para dentro do arquivo index, que são, no caso aí, o bootstrap responsive.css e o bootstrap.css, tá? Essas versões minimizadas eu não vou utilizar, tá? Porque elas são escritas numa única linha e lá a gente não faz alteração, nós fazemos somente, né, na raiz aqui do responsivo e do bootstrap. Então vamos lá. Então para isso eu vou clicar aqui, pode ser aqui, ó, depois dessa tag, vou dar uns espaços e vou escrever link e apertar a tecla Tab,
Tá? Então eu vou chamar primeiramente aqui o bootstrap.responsive.css. Então vamos lá. Então como ele está dentro da pasta CSS, CSS barra bootstrap tracinho responsive.css. Tá? Depois aqui da chave da aspas eu já vou fechar. E para que eu não tenha que digitar de novo, pessoal, eu vou copiar essa linha. Vou dar aqui um Ctrl C, já que é para chamar já o outro arquivinho. Tá? Aqui embaixo vou dar um Ctrl V. E aqui eu só vou apagar o responsive e o tracinho. Aí já fica tudo ok. Tá? E mais um que eu vou chamar aí embaixo na sequência é o arquivo JS aqui, ó. Esse cara aqui, ó. bootstrap.js, certo? Aqui nós vamos abrir então a tag script. Aliás, eu já vou escrever direto aqui, ó. Script e apertar a tecla Tab, certo? Aí aqui a gente só coloca o sinal de menor e aqui a gente vai depois chamar o arquivo. Então nós vamos colocar aqui, ó, src igual e entre aspas a gente coloca js, que é o nome da pasta, barra bootstrap.js. Prontinho, aqui vamos colocar a barra para fechar a tag. Aliás, desculpa, aqui não precisa, pessoal, já tem o barra script aqui, tá? Falha minha aí, desculpa aí. Bom, então já estamos aí completamente prontos, né, para iniciar aí e entender agora um pouquinho sobre as grades aí, né? Eu deixei aqui aberto, pessoal, para que a gente possa entender um pouco melhor. Aqui no site do globo.com, né, que é do GitHub, eu já deixei aqui o exemplo do grid real, o sistema de grid padrão aí do Bootstrap. Então vocês vão ver que aqui o Bootstrap ele trabalha com 12 colunas, sendo que se vocês forem utilizar as 12 colunas, que não é tão comum dentro de um site, porém quem quiser, não há problema. Quem trabalhar com fluido, com site fluido, a gente vai ter que trabalhar no máximo com 1170 pixels. Agora, quem quiser trabalhar com layout fixo, o máximo será de 940 pixels. Tá? Essa é a conta que nós vamos fazer inicialmente, já pensando aí nas colunas que nós vamos trabalhar. Então, se a gente colocar aqui, ó, cada coluna do Bootstrap, totalizando 12, tem cada uma 70 pixels. Aqui nessa aqui de baixo nós temos 170 pixels, né? Aí vocês vão perguntar, mas como assim, né? 70 mais 70, por que está totalizando aqui 170? Porque nós temos que fazer a somatória do distanciamento de uma coluna entre a outra, que é chamado de offset. Tá? Então aqui, ó, 70 mais 70, 140 e mais 30, 170 pixels. Tá? Então a gente pode aí, né, fazer a somatória geral para que a gente possa trabalhar da melhor maneira aí dentro do nosso Bootstrap, certo? Então aqui, como diz, ó, com o arquivo responsive adicionado ao grid, ele se adapta a 724 pixels e 1170 pixels, dependendo do nosso viewport, abaixo de 767. As colunas se tornam fluídas e ficam estagnadas verticalmente, certo, pessoal? Então vamos lá, vamos fazer isso aqui na prática para que a gente possa entender um pouco melhor aí. Então aqui na parte de baixo, depois do body, eu vou escrever aqui um H1, só para que a gente coloque um título, tá? Vou apertar a tecla Tab e aqui dentro vou colocar o seguinte: trabalhando com colunas. Prontinho. Aqui eu vou pressionar a letra P, Tab, e aqui eu vou escrever o seguinte. Aqui nós podemos fazer da seguinte maneira. Eu vou escrever o seguinte aqui, pessoal. As colunas são fixadas pelo nome spam. Lembrando que esse spam, pessoal, não tem nada a ver com a tag spam do CSS, tá? Aqui é o nome que é dado para as colunas do Bootstrap quando a gente trabalha com as linhas, certo? Linhas e colunas. Eu vou dar um Ctrl S aqui para que a gente possa visualizar. Eu vou com o botão direito aqui dentro mesmo do Sublime e vou colocar aqui a opçãozinha Open in Browser, tá? Para que a gente possa já começar a visualizar alguma coisa. Então aqui, ó, eu já tenho lá o nosso H1,
e aqui um parágrafo que eu criei, certo? Para a gente ter certeza de que foi atribuído aí os arquivos CSS, eu volto aqui, eu vou apagar esses dois links, chamando os arquivos aí, né? Vou dar aqui um cortar, vou salvar e aqui eu vou apertar F5. Ó. Nota então que já ali está bem diferente, né? Então isso aqui prova de que a coisa funciona realmente. Então aqui deixa eu voltar ao normal, tá? Até porque essa tag, essa fonte aqui, ela não é a padrão, né? Essa aqui, se não me falha a memória, é a fonte Helvética, que é a fonte padrão aí do HTML5 do Bootstrap. Bom, agora o que nós vamos criar aqui é o seguinte, pessoal. Embaixo aqui dessa tag, eu vou aqui fazer o seguinte. Nós vamos começar a trabalhar com exatamente com essa grade Bootstrap. Ela pode ser tanto fluida ou ela pode ser de largura fixa, certo? Então, para isso, a gente começa aqui digitando div. Isso até, pessoal, que eu estou fazendo, né, é uma propriedade que tem aqui no Sublime, certo? Claro que quando vocês vão digitar diretamente num editor que não seja o Sublime, vocês têm que abrir a tag normalmente e fazer aí a sua digitação, ok? Bom, então como a primeira coisa que nós temos que abrir é a linha, então nós vamos começar aqui, ó, ponto row, certo? E aí, o que vai ficar dentro dela, a gente coloca o sinal de maior e colocamos então a primeira div, ponto span. Vamos supor que a primeira eu queira trabalhar com a largura de 8 colunas, então vou colocar 8, certo? E também uma outra div span que será obviamente de 4, né? Se eu disse que a gente trabalha o máximo com 12, então 8 vai ficar faltando aí span 4. Certo? Feito isso, a gente aperta aqui a tecla Tab e ele já cria a estrutura para mim. Eu só vou escrever então aqui dentro, pessoal, ó, coluna 1 e aqui na de baixo para que a gente tenha um texto aí, né, que a gente possa visualizar. Coluna 2. A classe eu vou deixar com o próprio nome de span 8 e span 4 para que a gente possa visualizar legal isso daí. Bom, eu vou dar aqui um Ctrl S e lá no nosso navegador eu vou apertar aqui o F5, então já perceba que já apareceu aqui coluna 1, coluna 2. Só que para que a gente possa visualizar isso aqui de maneira legal, eu vou criar um arquivo CSS, tá? Eu vou dar alguns estilos aí. Então vou vir aqui no File, New File, e aqui dentro eu vou escrever já estilo e vou dar um Ctrl S para salvar. Lá na pasta do Bootstrap eu já coloco estilo.css e salvo. Apago então o estilo e agora aqui eu vou fazer o seguinte. Primeiro eu vou dar uma zerada aqui, tá, pessoal? Então aqui eu coloco um asterisco. Eu vou abrir aqui a chave e aqui nós vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar já o span 4, aliás, o span 8, né, que foi o primeiro. Faltou o ponto aqui, ó, ponto span 8, vírgula, e ponto span 4. Certinho? Só fiz uma pequena correção aqui, tá, pessoal? Eu tinha colocado a chave antes, tá? Agora já está certinho aqui, ó. Então, só corrija aí para mim, ok? Bom, aqui eu vou só dar um distanciamento usando aqui o padding, um preenchimento dentro, né? Vou colocar por enquanto aqui de 8 pixels, só para que a gente possa ir zerar. Bom, agora aqui na parte de baixo eu vou colocar separadamente ponto span 8. E abaixo vamos já definir então um background color. Background color, eu vou colocar aqui a seguinte cor. Vamos colocar um FF0000. Prontinho, uma cor vermelha. Ponto e vírgula. Na linha de baixo nós vamos acertar aqui um font family. Eu vou colocar aqui, entre aspas, Century Gothic. Na linha de baixo vamos colocar também um font size. O tamanho de fonte eu quero aqui. Vamos colocar 18 pixels. E na linha de baixo vamos acertar uma cor também, tá? A cor eu vou colocar ela na cor branca. Então vou colocar aqui FFF
ponto e vírgula. Vou dar aqui um Ctrl S. Deixa eu dar um OK aqui. Prontinho aqui, Ctrl S. Vamos dar uma olhada lá então como é que está ficando o nosso arquivinho aqui, tá? É claro que não aconteceu nada, porque o que está faltando, né? A gente chamar esse arquivo aqui do CSS para dentro desse aqui, ok? Então vamos lá, para isso a gente pode vir aqui, vamos colocar aqui depois desse cara, a gente vai colocar já um link, tecla Tab, e aqui dentro eu chamo ele de estilo.css. Prontinho. Vou colocar aqui uma barrinha para fechar. E aí, ó, agora eu já salvei, já apareceu a primeira coluninha aqui, certo? Vamos colocar então, fazer um estilo aqui para a segunda coluninha. Para não perder tempo, eu vou copiar isso aqui. Vou dar aqui um Ctrl C e aqui na linha de baixo vou dar um Ctrl V e aqui somente mudar para Span 4. Span 4. Prontinho. E logicamente vou trocar a cor do plano de fundo. Então aqui eu vou colocar 00FF00. Prontinho. Ctrl S. E agora eu já tenho aqui duas cores. Então coluna 1 que está na cor vermelha e coluna 2 que está na cor verde. Por enquanto, pessoal, né, eu não estou colocando dentro de nenhum container. Ó. Se eu diminuir o tamanho da minha tela, ó, o que acontece? Ó, automaticamente ó, ele vem para baixo. Ó. Tá vendo? Ó, a coluninha? Então isso é algo que nós podemos acertar pela responsividade. Né? Eu tenho que imaginar que eu tenho que visualizar essas duas colunas em todos os tamanhos aí, de tablet, né? De smartphone, nos mobiles, como é chamado. Então vamos acertar isso daí também, tá? Para que o layout fique aí fluido e não estático. Para isso a gente volta aqui na nossa página index e antes disso a gente vai colocar, vou dar aqui um Enter para não ficar muito confuso aqui, pessoal, uma poluição visual, né? Eu vou dar uma indentada aqui. Nós vamos criar uma outra div que também existe aí dentro do Bootstrap, que é a div class igual container. Tá? Para quando a gente quer trabalhar aí com os layouts fixos ou estáticos, né? E também os fluidos, é necessário que a gente coloque dentro dessas classes containers aí, tá? E aqui no final eu vou colocar um /div. Tá? Aparentemente, pessoal, né? Por enquanto aqui o que vai acontecer é isso aqui, ó. Como eu coloquei dentro de um container, ele deu esse espaçamento aqui, certo? Bom, o que a gente pode fazer? Ó? Pode ver que ele já quebrou, né? Ele está aqui para baixo. Então, como a largura aqui está menor do que o tamanho da resolução da minha tela, e essa barrinha verde não coube aqui do lado direito, então, obviamente, ela jogou aqui para baixo. Para que isso não aconteça, para que fique fluido, a gente vem aqui dentro do container e a gente coloca uma outra classe, que é o tracinho fluid. Tá? E lembrando o seguinte, pessoal, se eu estou trabalhando com layout fluido, é óbvio que eu tenho que trabalhar todo o conteúdo em fluido. A linha das colunas aí do meu Bootstrap também tem que ser fluida. Não adianta a gente trabalhar com container fluido e o row não fluido. Tá? Então aqui eu vou colocar fluid, vou dar aqui um Ctrl S e nós já vamos notar aí uma diferença. Olha lá, olha o que aconteceu agora. Né? Agora ele alinhou a largura de uma coluna com outra. Tanto é que se eu diminuir aqui o tamanho agora, ó, olha aqui o que acontece quando eu diminuir. Ó, ele vai se adequando ao tamanho da tela. Olha que legal. Tá? Então é importante que a gente saiba trabalhar direitinho aí com essas opções para que o nosso site fique responsivo. Tá? Então lembrando que se for responsivo, a gente trabalha até 1170 pixels e se for o layout fixo até 940 pixels. Bom, se a gente quiser fazer mais alguma alteração aqui, nós podemos fazendo o seguinte, né? Vamos supor que eu não queira trabalhar aqui com uma coluna de 8 e outra coluna de 4, tá? Eu posso aqui de repente dividir. Eu posso fazer o seguinte, né? A gente pode fazer assim. Então vamos supor que a gente queira mais uma coluna, tá? Então eu vou colocar aqui, pessoal, vou copiar novamente essa linha aqui, ó. Vamos copiar ela, vou dar aqui um Ctrl C e aqui na de baixo dou um Ctrl V, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou trocar a primeira aqui, não será mais 8, tá? Vai ser 4, o span 4. Eu vou colocar o seguinte, aqui eu vou colocar assim, ó, coluna 1. Eu vou mudar depois lá
no nosso CSS, tá? Aqui também eu vou colocar o seguinte, ó, coluna 2, e aqui eu vou colocar coluna 3, certo? Aqui eu vou mudar também o texto, né, para coluna 3. Eu vou mudar lá agora a classe, o nome da classe lá no CSS, tá, pessoal? Então eu tenho aqui, ó, 4 mais 4, 8 mais 4, 12. Então eu vou ter 3 colunas agora, certo? Só que vai ser coluna 1, 2 e 3. Então feito isso aqui eu já vou salvar. E aqui no meu estilo, essa daqui vai chamar span. Span não, essa aqui vai chamar agora coluna 1. Essa de baixo aqui, coluna 2. E aqui eu vou copiar esse código, Ctrl C, e aqui embaixo, Ctrl V, essa aqui vai chamar coluna 3. E aqui também eu vou mudar a cor da minha coluna, tá, pessoal? Então vou colocar aqui agora um 0000 e FF. Essa aqui vai ser azul, tá? Eu vou dar aqui um salvar para que a gente possa visualizar. Olha lá, agora eu tenho o total de 3 colunas, né? Se o meu site for com 3 colunas, é dessa forma que eu tenho que trabalhar. E ele continua responsivo, olha aqui, ó. Olha lá, ó. As 3 colunas vão ali se esmagando, né, até que caiba todas na tela que a pessoa estiver visualizando. Olha que interessante, né? E se acaso agora eu tirar o fluido, né, se eu quiser voltar para uma largura fixa, eu tiro daqui do container, ó, eu apago fluido e apago aqui também do row. Vou dar um Ctrl S, vamos ver o que acontece agora, ó. F5, olha lá. Tá? Então, como não cabe as 3 na mesma largura do container, ele automaticamente quebrou a coluna 3 aqui para baixo. Tá? Então aqui eu vou voltar ao normal para que fique dessa forma aqui. Tá? Que a intenção aqui da aula é que eu ensine vocês a responsividade aí do Bootstrap. Ok, pessoal? Então, espero ter ajudado vocês aí. Desculpa qualquer falha na videoaula. Mas espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, voltem o vídeo aí, assistam de novo desde o início. E lógico, eu vou dar continuidade às aulas de Bootstrap. Quero agradecer aqui a todos que estão acompanhando o meu canal, que estão fazendo que o meu canal seja um canal aí futuramente, né, respeitado, que seja um canal grande, é onde eu quero chegar e para isso eu preciso da ajuda de vocês. Então quem gostou, clica no gostei. Não esqueçam de favoritar, de curtir, também de compartilhar o meu vídeo e inscrevam-se no canal, certo, pessoal? Então fica aqui o forte abraço do Dr. Control, valeu mais uma vez e até a próxima.